amigos da JPTV e do portal JP News, estamos estreando aqui, o Grupo Progresso de Comunicação estreia neste momento mais um dos seus produtos, que é o Debates Grenal em alto nível, né? Não é um debate qualquer, é um debate que reúne o Kervin Weisman e o nosso amigo Rogério dos Santos, né? Kervin, muito prazer e muito obrigado por estar presente aqui. Olha, o prazer é meu. Boa tarde, Adriano. Muito legal poder estrear na frente do vídeo num programa sobre uma equipe do coração, que eu aprendi a torcer desde pequeno, indo com meu pai ao estádio, levando meus filhos também ao estádio. Muito legal. E vamos ver o que dá, né? Vamos lá. Falar sobre Grêmio, né? Vamos falar sobre Grêmio. Não, mas eu vou falar sobre Inter também, mal. Tá certo. Rogério Santos, obrigado pela presença aqui. O Rogério e o Kervin serão personagens fixos do nosso programa. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, prazer e obrigado pelo convite da JPTV. Acho que falar do Inter, vou sempre falar bem e também vou falar bem do Grêmio, porque sempre a gente trata bem do principal freguês. Quem é freguês a gente sempre trata bem para voltar. Já começou a Não, deixa Será assim. que vai ser assim todo o programa? Não sei, não. Mas vem coleta daqui, será que também? Eu sou um cara calmo, Não, mas tu sabe que ao longo da história, Adriano, eu não sou muito de Facebook, mídias sociais, em geral, eu não costumo interagir de forma dessa corneteira. Eu fico brincando e tem algumas pessoas que não conseguem brincar. Claro. Mas uma das poucas pessoas que eu provoco e brinco, justamente por ter essa afinidade, é o próprio Birita, né? Então, ele não me importa porque a gente sabe que damos muitas risadas juntos, né? Kervin, tu acha que o Inter está bem representado com essa figura aqui do meu lado? Não, muito bem representado, né? Muito bem representado, é um baita cara, jornalista, sabe o que faz na frente do... Colorado? É colorado, muito colorado, né? Não é, ele beira o chato. Quando ele chega no chato, aí eu acho que ele ficou ali, né? Rogério, está bem representado? Está muito bem representado, né? Seu Astor preparou bem. Né? E o Kervin tem 2 filhos, né? Um que regula com o meu, né? O Vini, esse é gremistão, daqueles assim que não pode falar muito, que ele fica bravo, né? Até por causa de me conhecer desde pequeno, ele até me respeita, que eu cordou uma conectada. Já o Eduardo é tipo eu, assim, né? Tanto que ele me chama de gremista, eu chamo ele de colorado, né? Então ele é bem do meu tipo, assim, bem daqueles de corneteiro, sabe? Daqueles que gostam de falar de futebol na brincadeira. Bom, vamos começar falando sobre um assunto que os dois com certeza sabem muito bem desse assunto, que foi a contratação do Hever pelo Internacional. Foi uma contratação arrastada, jogou no Grêmio, estava no Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores em 2013, e o Inter agora conseguiu trazer um contrato de 3 anos e meio. Nessa semana, o nosso amigo conhecido Luiz Gabriel Almeida postou aí no Facebook dizendo que o Hever sempre foi um jogador fraco no Grêmio, no Atlético Mineiro. Queria a opinião de vocês, porque está se dando como uma grande contratação. Eu não tenho muita lembrança do Hever no Grêmio, mas eu queria primeiro a opinião do Kervin sobre essa contratação do Inter e sobre a passagem do Grêmio, pelo Grêmio, do Hever. Eu acredito que o Hever teve um ótimo momento no Grêmio, logo no início, gostava de vê-lo jogar no time do Grêmio, mas também não concordo totalmente com o Gabriel. Li o post dele no Face, dei risada, porque ele teve a sensibilidade de dizer que não foi bom no Grêmio, não foi bom no Atlético e não será bom no Inter. E ele é colorado, eu achei muito legal, ele foi bastante sincero. Mas eu gostava do Hever no Grêmio. Eu acho na primeira fase, no início. Logo no início, né? Depois, para mim, acho um jogador comum, não acho que seja um grande craque, não. Mas acredito que para a atual zaga que o Inter apresentou no ano passado, acho que ele soma bastante. Não acredito que seja uma má contratação, acho que é uma boa contratação por parte do Inter. Você quer titular na zaga do Grêmio hoje? Acredito que não. Acho não tiraria a dupla de zaga que terminou o ano, né, com o Rodolfo e o Jeromel. Gostei dos dois no final. Confesso que não gostava no início ali do Jeromel. O Rodolfo mandou alguns jogos que também, né, um pouco de suspeição, mas depois eu acho que acharam bem ali atrás e acho que tão legal. Eu não contrataria Hever para o Grêmio hoje, né, mas é um bom jogador. Rogério dos Santos, Hever. Bom, eu acho que foi uma ótima contratação para o Internacional. Talvez o Kervin está não querendo ele porque ele disse que ele teve que a passagem dele seja diferente, porque ele quer ganhar título, passou no Grêmio, não ganha nada. Mas ainda não ganhou, né? Mas é assim, eu vi também o post do Gabriel, eu até eu vi que o Marcelo Ferla também escreveu, o Schler
né? O Fabiano Zanetti também disse que ele é lento, mas assim, zagueiro hoje, por causa da altura, do porte, não tem zagueiro rápido, né? Até no final do ano, a nossa família, que é colorada, a maior parte, 99%, nós fomos no jogo do D'Alessandro, pegamos uma van, levamos crianças, coisa e tal, e o Gamarra estava jogando. Isso são exceções, Gamarra, Figueroa, são exceções, porque a maioria dos zagueiros, tanto o Jeromel, como todos os zagueiros hoje, por causa do porte, se não tiver uma proteção e não tiver uma dupla boa, vai quebrar o pescoço. Vai quebrar o pescoço. Né? Porque os atacantes sempre são mais rápidos, mais ágeis, e eles não têm essa agilidade. Então, se não tiver essa proteção, o zagueiro no mano a mano sempre se rala com uma coisa. Então, ele fica lento. E hoje o porte dos jogadores de zaga é 1,90 m, 1,92 m, que é mais ou menos isso. E nós estávamos precisando de um bom cabeceador, que o Hever é um excelente cabeceador. Nós estávamos tomando gol em 2014 de escanteio que não pode tomar. Paulão não se posicionava bem, com isso ocasionava várias coisas. Eu acho que é uma ótima contratação para o Internacional. Tá certo. Essa é a primeira pergunta que a gente faz aqui no programa do Bate-Grenal em alto nível. Agora vamos entrar num outro assunto que é bastante polêmico também, que são os estádios, né? A Arena do Grêmio e também o estádio Beira-Rio. A Arena do Grêmio foi construída do zero e o Beira-Rio foi reformado para a Copa do Mundo. Kevin, como é que tu vê essa questão aí que envolve a Arena? O ex-presidente Fábio Koff chegou a dizer que a Arena não era do Grêmio, né? Mas os gremistas estão muito satisfeitos, né? Que vão lá, já deve ter ido, logicamente. Muitas vezes, fui na inauguração da Arena, é um estádio sensacional. O fato dele ter sido construído do zero permitiu que fosse um estádio extremamente moderno, extremamente... É incrível, o estádio é muito bom, tem uma acústica, é muito bacana, a Arena do Grêmio é muito bacana. O entorno da Arena está ainda complicado, chegar no estádio ainda não é tão confortável, principalmente na hora de sair, mas se consegue ter o acesso, tirando o trânsito do entorno, nós conseguimos ter uma acessibilidade ao estádio, tu entra e sai do estádio com muita rapidez, é um estádio muito moderno. No que diz respeito à propriedade, que nem o Fábio Koff entrou falando, eu confesso que eu olhei a Arena do Grêmio de forma mais, ao longo da construção e de tudo que o Paulo Odoni veio fazendo, eu olhava de forma, eu e lá em casa nós olhávamos de forma um pouco mais romântica e do tipo, olha, que legal, mas sem entrar no detalhe da crítica, se estava sendo feito correto ou não. Acho que fomos surpreendidos um pouco com o Fábio Koff falando daquela forma, daí a gente começou a ter um pouquinho mais de noção de que realmente os negócios não estão tão claros, né? Acredito que o Fábio Koff é um velho dirigente, um velho matreiro dirigente, deve conseguir equacionar bem essa situação toda da Arena. Mas é um belíssimo estádio, né? Certo. Rogério, Beira-Rio? Beira-Rio, que foi praticamente construído todo novo, né? Estádio de Copa do Mundo, né? Então isso já está na história do futebol mundial. Eu acho que todas as questões do Beira-Rio foi muito bem construída, a direção que resolveu, né, financiar, né, fazer o autofinanciamento, né? Não é? Nós temos o nosso estádio, né? Então isso e que está ocasionando, né, essa questão de sócio. Claro que falta alguns ajustes, assim. Eu, por exemplo, fui na Arena, assisti, fui ver o Zidane jogar, era recém-inauguração da Arena. O gramado estava péssimo. Estava horrível. Conversando com amigos gremistas lá, que fazem parte da direção, acharam que o Odoni fez um grande erro, não da questão financeira, mas da questão de inaugurar rápido. Porque exatamente. E o gramado é exatamente a arena estava pronta ainda, né? Eu fui na inauguração e realmente a gente olhou o estádio. Quem foi na inauguração achou que não, tá pronto o estádio parecia pronto. Aí quando começou o jogo, ele até estava pronto, com alguns detalhes que são normais. Mas quando começou o jogo e a grama começou, eu olhei e disse, poxa, o Odoni quis inaugurar e aí isso não ficou legal. A arena, por exemplo, da questão de acessibilidade, eu acho que
nós temos que pensar sempre em tudo, né? Que seja acessível a todas as pessoas. A Arena dá um show no Beira-Rio, é a única questão que a questão da internet, que nunca pega a internet, rede móvel, celular, que sempre tem problemas em todo por causa de equipamentos de televisão, satélites, enfim, né? Cai sinal, muito sinal fica muito ruim. A Arena fez uma preparação do projeto, mas não colocou porque tiveram que inaugurar, então tem que refazer todo esse sistema, né? A questão do Beira-Rio, da questão do tráfego, ficou muito boa. Aquele atalho que sai da Avenida Beira-Rio, que passa ali, tira o negócio. Essa questão também de esvaziar estádio. Os banheiros, que sempre era uma grande dificuldade, tanto para homem, então para mulher, nem podia dizer que era um lixo, né? Os banheiros estão de alto nível, assim, né? Padrão FIFA, né? E essa questão, assim, de claro que eu iniciei no Beira-Rio, claro que sou um cara novo, né? Eu adorava ir para a Coreia, né? Eu comecei, meu pai me levava no Beira-Rio. Vou explicar a Coreia. O pai sentava sempre na social e eu ia para a Coreia. A Coreia é hoje que é uma das partes mais caras das cadeiras, ficava mais próximo ao estádio, só que de pé, né? Só que em pé, e os caras eram tão inventados, sempre tinha um tijolinho para crescer mais, porque a Coreia ficava aqui assim, né? Então, mas era muito legal assim, essa comemoração. Até essas questões, assim, quando eu vou em estádio, e eu vou sempre no Beira-Rio, vejo os jogadores comemorando com a torcida. Eu digo, isso era o meu sonho, só que na Coreia não dava, porque o muro era alto, o máximo que conseguia era alcançar a mão. E olha a altura do Berida. Isso é uma coisa legal. Mas eu acho que o Rio Grande do Sul ganha com os dois estádios, assim, né? Eu acho que o estádio do Grêmio é uma arena mais, assim, ó, ela é mais para várias coisas, assim, que eu digo assim, para shows, assim, seria muito bom de ver show. Para o jogo, assim, até achei meio alto, eu fiquei muito alto e eu não gosto muito de altura, assim. Mas eu acho que para shows, algumas coisas, vai ser um bom. Só não está acontecendo isso porque a questão do entorno, né? Que eles não planejaram as coisas, né? E valorizou muito, até por causa dessa questão que eu transito muito com periferia, os caras queriam pegar aquele pessoal e mandar para Restinga Nova, se eles estão no lado centro. Sabendo que o Grêmio construiu os terreninhos ali, os terreninhos que são invasão, que vendia a 500, 700, a R$1.000 no máximo, agora os caras menos por 120 mil, não. Bom, vamos entrar em outro assunto agora, né? O programa é bastante dinâmico, assuntos e tal. Sobre a questão do campeonato gaúcho, a influência muito negativa no time, né? Muitos dizem que não vale a pena disputar e ganhar o campeonato gaúcho, mas a gente viu, por exemplo, no passado, o Inter ganhou e falou uma crise no Grêmio, né? Como é que vocês analisam, começando com o Rogério, como é que tu analisa essa questão da importância do campeonato gaúcho no cenário de disputa do campeonato gaúcho? Olha, eu acho que é fundamental. Tem vezes que um está mais baixo, que o outro está disputando o campeonato, porque pode ter sempre início. Agora, esse ano é o Inter que está dizendo, o campeonato gaúcho a gente vai com o time que der, porque a nossa visão é a Libertadores. E isso o Grêmio dizia no ano passado. Mas até pela nossa característica de ter, né, desde a Revolução Farroupilha, as coisas de CTG, né, Maragato, Chimango, a gente tem essa coisa do vermelho e do azul. Então o Campeonato Gaúcho é peleia. Eu lembro quando o Juventude de Caxias ganhou, assim, né, claro que tinha que conectar, né, os gremistas conectavam quando nós perdemos a Juventude, quando eles perderam o Caxias, mas na real a gente estava muito indignado de ter perdido, porque afinal o gauchão, para nós, tem que ser Grenal, é para fazer a coneta. Daí teve o Grêmio que veio com um cafezinho, né? Lembra que o Cacau disse que era o diretor de futebol? Não, a gente quer a refeição, porque tem que ser campeão da Libertadores, não, nós ganhamos a Libertadores, mas a gente quer também tomar um cafezinho, a gente quer fazer a refeição completa, né? E no Inter, eu só esqueci o nome do dirigente que disse, vamos pegar do limão e vamos fazer uma limonada boa, que era ganhar o gauchão completo. Eu acho que é fundamental, e por mais que tem na hora dos grenais, na hora do pega pra capar, a gente vai com força total. Super importante. Eu comecei a assistir futebol
comemorando, bem dizer, um título sensacional que foi o Gauchão de 77, né? O Zequinha? Zequinha na ponta direita e Tarcísio no centro. Tarcísio, não, foi assim, ó, eu lembro poucas... 77, não, 77 foi o André Catimba. E fez o gol. E se machucou na comemoração. Fez o gol, foi dar o salto mortal. Isso. E esqueci o nome do diretor lá, mandou abrir tudo, né? E invadiu e não terminou o jogo. E aí não terminou. Eu me lembro que terminou o jogo, acho que faltava alguns minutos pro final. Mas eu me lembro, eu era pequeno, eu lembro algumas coisas ainda que eu estava com o pai, não me recordo se fui nesse jogo. Mas o que eu quero dizer, lembrando esse final de 77, é que eu aprendi o Gauchão sendo aquele título comemorado quase que como um campeonato nacional. Ele tinha um valor muito forte. Na medida que nos anos 80 o Grêmio igualou o Inter, igualou, que eu quero dizer, também conquistou títulos a nível nacional, porque o Inter tinha o tricampeonato na década de 70 e o Grêmio não tinha. Agora, no momento que o Grêmio igualou e teve a década de 80 conquistou outros campeonatos também, e o Inter veio, eu acredito que o Gauchão começou a ficar mais virado nos grenais finais, ou então na corneta do Juventude e do Caxias, que ganharam do Grêmio e do Inter, né? E eu acho que é um título importante, acho que todos os títulos são importantes, mas eu não vejo ele mais tão valorizado, tão almejado como era naquele tempo. Acho que a evolução da dupla Grenal fez com que o Gauchão perdesse um pouquinho, né? Só uma observação. Começou o choro, né? Porque ele falou de 77, que nós vinha de 8 campeonatos gaúchos direto, né? Isso daí aí. Tá agora que eles estão quanto tempo sem ganhar um título, né? Daí começou o choro e a chuva começou a apertar. Poxa, pois, mas tu sabe que é verdade. O Grêmio agora está um tempão sem ganhar título, né? O Gauchão esse ano é a Copa do Mundo pro Grêmio. Eu acho assim, ó, tanto quanto em 25 anos, mais ou menos, se eu não me engano, são 25 anos, o Inter ganhou um título nacional. E só ganhou, também não ganhava nada. E o Gauchão também era uma... Eu me lembro numa charge, quando o Grêmio foi campeão mundial em 83, que o Inter, uma charge assim, um colorado comemorando, mas este ano eu fui tri do Gauchão. Aí o chargista coloca um cara amassando, foi triturado. Por quê? O que era? Era uma brincadeira da revista Gol. Claro, era uma outra época. Era importantíssimo, era o que o Inter precisa. Agora o Grêmio está nessa situação inversa. O Gauchão agora é a Copa do Mundo do Grêmio do primeiro semestre. É onde vai ter que ajustar time, tem que ganhar. O Inter está de sangue doce, não precisa, ele vai para a Libertadores agora. E acho que o Grêmio não aproveitou isso ano passado, quando teve. Falando em Mundial, os colorados batem muito na tecla, né, que o Inter é o único campeão FIFA do Rio Grande do Sul. Como é que tu vê isso? Olha, se nós formos em termos de nomenclatura, realmente, a FIFA resolveu entrar e organizar um campeonato mundial que já era consagrado. Todos os times que ganharam o mesmo campeonato que nós jogamos, né, se consideraram campeões mundiais. Mas é exatamente, mas era o que existia para se ver quem era o melhor do mundo. Era o campeão. Assim como agora, poucos anos atrás, a CBF validou os títulos brasileiros antes de 1970, que era como se mensurar quem era o campeão brasileiro na época. E se validou. Era outra fórmula, era outro campeonato. Pois bem, mas era o campeonato que realmente dizia quem era o campeão brasileiro, e o anterior, onde a FIFA entrou, era o que dizia quem era o campeão do mundo. Tanto é que a FIFA englobou exatamente o que acontecia, e aí depois colocou os outros times em volta, transformou, né, um pouco mais de time, que eu acho justo, mas eu acredito que não existe nenhum demérito e não existe nenhuma diferença em termos de importância de título, tanto um como o outro, né? Então te cita 3 jogadores do Hamburgo. Pô, cara, faz tempo, cara. Isso eu não me lembro mais. O Schroeder, o... Schneider é fácil, né? Porque era a baba do Hamburgo, daí terceiro time jogar. Aí, começou... A gente essa é a chuva do choro do Colorado. A gente jogou contra o senhor Barcelona, com o melhor jogador do mundo jogando, né? Quem mais? Essa é a diferença, mas eu acho que o campeonato mundial não vejo diferença dessas questões assim é muito relativo.
que antes os gremistas, né, diziam assim, ó, porque nós temos um título que por enquanto ninguém bateu, que é campeão brasileiro invicto. Nós tiramos em 79, então a gente está de pé doce campeonato Em brasileiro. 6 jogos? Quantos jogos deu aquele campeonato? Como 6 jogos? Meia dúzia de jogos. Campeonato brasileiro, amigo. Foi o campeonato mais curto da história. Campeonato brasileiro. Tudo bem. Foram pouquíssimos jogos. Pouquíssimo não. É a mesma coisa, campeonato. Não foi o campeonato brasileiro, amigo. Tudo bem. Decisão no Maraca e no Beira-Rio contra o Vasco. Me lembro. Então, campeonato brasileiro, não foi Copa Toyota, era campeonato brasileiro. As regras, claras, algumas coisas no sentido. Fomos campeão invicto. E não foi meia dúzia de jogos. Foi uma dúzia. Dá uma olhadinha no Google. Não recordo, sei que foi poucos jogos. Mas ninguém tira, nós temos 3. Daí os gremistas disseram, no dia que vocês ganharem uma Libertadores, vocês vão fazer. Ganhamos Libertadores 2, certo? Ganhamos Copa FIFA. Acabou. Agora é só choro. Vocês têm que se organizar, buscar dinheiro, como o Filipão disse agora. O Grêmio não é mais aquele. Nós temos que pegar a gurizada e ver o que a gente consegue reerguer. Então é isso. Então tem uma diferença. Mas, né, senão vão dizer que eu só estou na caneta, essa é a questão do Inter. O Inter está num patamar que conseguiu, de tomar tanto na cabeça, daquele exemplo, o Grêmio conseguiu construir, principalmente na sua organização, que isso é fundamental. Tá bom, Kelvin, vamos falar agora do time do Grêmio. O Grêmio tem 3 atacantes para sair, 2 jogando, né? O Luan, o Barcos e o Moreno. Tem o Kleber lá por fora. Qual desses 3 aí que deixaria no banco? Essa é uma situação bem interessante. Eu acho que o Barcos e o Moreno são jogadores, ou um ou outro, mas são bons jogadores, eu gosto dos dois. Eu acho que o Barcos teve uma fase que eu gritava da arquibancada que queria que ele saísse. Tu era um deles? Eu era um deles. Eu dizia que eu não estava satisfeito, mas tive que dar o braço a torcer. Eu acho que ele não tinha outra solução no time. Acho que insistir com ele foi importante. O Moreno, a gente não sabe que Moreno está voltando. Né? O Moreno, com as suas declarações, o pai dele principalmente, com suas declarações infelizes, né? Na minha opinião, são infelizes. Acho que pode estar insatisfeito, mas não pode fazer declarações como ambos fizeram. Eu apostaria num atacante de velocidade, o Moreno ou o Barcos, mas eu acho que o Campeonato Gaúcho vai ser um bom laboratório para testar Barcos e Moreno junto, porque são 2 bons jogadores, né? E é difícil tu simplesmente abrir mão deles. Luan mais atrás ou no banco? Daqui a pouco o Luan mais atrás, tem que ver como é que o Juliano vai chegar, né? Então tem toda essa questão, tem que ver como é que a gurizada vai se comportar. Tem atacantes da base, que é aquela incógnita, sai jogando bem, daqui a pouco afunda. Então eu acho que agora é uma hora que o Grêmio tirou para a aposta, e só tem que fazer isso mesmo, que o Grêmio só tem o Gauchão, né? 1º de abril, o primeiro jogo na Copa do Brasil. Até lá tem que apostar, tem que testar. E aí eu acho que o Grêmio tem um treinador que, se tiver novamente naquele ímpeto, naquela vontade, ele é um cara que sabe fazer isso, sabe lidar com essa gurizada e sabe trazer, né? Vai tomar outro 7. Outro 7? Não toma mais. Gente, olha só, nós vamos para um rápido intervalo. Esse é o primeiro bloco do Grenal em alto nível, debate Grenal em alto nível aqui na JPTV. Depois eu vou perguntar para o Rogério também essa mesma pergunta que eu fiz para o Kelvin, vou fazer para o Rogério em relação ao ataque do Colorado. A gente vai seguir com mais informações e mais bate-papo sobre Inter e Grêmio. Voltamos já.